Olá, caros concursandos, caras concursandas. Vamos prosseguir com as nossas aulas acerca do direito processual do trabalho. Nas aulas anteriores estávamos tratando da temática que envolve a audiência trabalhista, a audiência processual trabalhista, a importância da audiência no processo do trabalho. Como foi dito aqui no início, os princípios do processo de trabalho, nós destacamos o princípio da oralidade, e a oralidade ela depende em muito da audiência. E no processo do trabalho há uma concentração dos atos em audiência. Então, a audiência é muito importante. A fase instrutória se concentra praticamente toda ela na audiência. A prova oral é muito importante para o processo do trabalho, que também se dá em audiência. A defesa do reclamado é entregue em audiência. Então, a importância da audiência é vital para o processo do trabalho. Bem verdade que no dia a dia forense, a oralidade um tanto que se perdeu por conta da avalanche de processos, da demanda fortíssima, muitas ações trabalhistas propostas, o que não é diferente nos outros ramos da justiça. O Brasil sofre, o Brasil tem uma cultura de litigiosidade muito forte, muito presente, a esperança depositada no Estado juiz. Então, esse número muito grande de processos levou os juízes trabalhistas a optarem por transformar boa parte dos atos processuais, traduzir esses atos processuais por escrito. Hoje, com o processo judicial eletrônico, tudo é realizado, os advogados praticam seus atos processuais, inserindo eletronicamente suas petições e seus documentos no processo. Contudo, a audiência, apesar de perder um pouco dessa intensidade, desse traço forte da oralidade, a audiência continua sendo muito importante ao processo do trabalho. Nós, na aula imediatamente anterior, nós discutimos sobre a presença das partes na audiência, a necessidade de as partes estarem presentes na audiência, estarem a questão da pessoalidade. Tanto o reclamante quanto o reclamado devem estar presentes, devem se fazer presentes na audiência. No caso do reclamante e também do reclamado, com ou sem advogado, porque nós temos o ius postulandi no processo trabalhista, também estudamos isso, mas a necessidade da presença do reclamante e do reclamado. Como regra geral, a própria CLT traz exceções, no caso do reclamante, permitindo que em ações plurimas e ações de cumprimento ele seja representado pelo seu sindicato e que em outros casos ele se faça representar tanto pelo sindicato quanto por um colega de profissão. Nós estudamos na aula anterior. No caso do reclamado, a necessidade do empregador estar presente. Se for empregador pessoa física, o empregador pessoa física estará na audiência. Se for um empregador pessoa jurídica, o representante legal, aquele indicado pelos estatutos, deverá se fazer presente. Aí vimos que, no caso do empregador pessoa jurídica, do reclamado, quando ele for reclamado, quase sempre o reclamado é o empregador, apesar que isso não é uma regra obrigatória. Podemos ter e temos ações propostas pelo empregador contra o empregado, mas o mais comum, o usual, é que no polo passivo, como réu, como reclamado, esteja a figura do empregador. Quando esse empregador é uma pessoa jurídica e o seu representante legal não puder se fazer presente, ele poderá indicar um preposto. O preposto deve ser empregado da empresa. Regra geral também, há exceções. E aí nós vimos que as exceções são
o empregador doméstico, no caso do empregador doméstico, ele pode designar um preposto que não seja empregado. E no caso das micro e pequenas empresas, por conta da lei complementar que rege as micro e pequenas empresas, há um dispositivo expresso que, no caso das micro e das pequenas, também permite que o preposto designado não seja um empregado. Essa realidade, se a reforma trabalhista for aprovada da forma que está no Senado Federal, ela terá modificações, o que é uma exceção, no caso do preposto não empregado, tornar-se-á uma regra, mas esperemos para ver se haverá ou não modificação desse dispositivo. Pois bem, na aula de hoje nós continuamos falando de audiência e devemos falar do artigo 844 da CLT. O artigo 844 vai trazer uma determinação acerca das consequências pelo não comparecimento das partes em audiência. Anotem, no caso do reclamante, se ele não comparecer na audiência, seja ela uma audiência única, seja ela a audiência inicial, o processo será arquivado. No caso do reclamado, o seu não comparecimento implica a revelia, implica a pena de revelia e implica a pena de confissão. A confissão é um desdobramento da revelia. Se houver revelia, há confissão. Agora, o contrário não é verdadeiro. Pode ser que haja pena de confissão e não haja revelia. Mas para que não fique confuso, o importante é saber que essa ausência do reclamado implicará a revelia. E a revelia traz como consequência a presunção de que os fatos alegados na petição inicial são verdadeiros. É uma presunção ficta, é uma confissão ficta, ou seja, admitirá prova em contrário, admitirá que o juiz verifique o caso concreto, verifique o conjunto probatório e decida se realmente esses fatos são incontroversos. Mas em um primeiro momento, o efeito é exatamente a presunção de que os fatos alegados na petição inicial são verdadeiros. E o juiz poderá indeferir a produção de provas acerca daqueles fatos trazidos com a petição inicial, que são tidos como verdadeiros em virtude da revelia. Vamos ao quadro. Então, o artigo 844 vai falar exatamente isso. O reclamante, a ausência dele importa o arquivamento e, no caso do reclamado, importa revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. O parágrafo único diz que, entretanto, o presidente aqui é o juiz do trabalho, é o juiz singular da vara do trabalho, poderá suspender o julgamento, designando nova audiência. Obviamente, o que é trazido no parágrafo único se trata de um motivo excepcional. O juízo, diante das circunstâncias do caso concreto, poderá designar uma nova audiência. Suponhamos que o reclamado ou o reclamante não compareçam, mas os seus advogados comprovem um motivo excepcional, um motivo de doença, tragam o atestado médico e peçam o adiamento da audiência. Se trata de um motivo relevante que poderá levar ao adiamento da audiência, à designação de uma nova audiência. Observações. O termo arquivamento significa, uma vez arquivada a ação pelo não comparecimento
do reclamante ou da reclamante, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Sem julgamento do mérito. Isso quer dizer que o reclamante poderá repropor a ação trabalhista, repropor a reclamação trabalhista. O processo foi extinto, o ajuizamento da ação interrompe a prescrição, a extinção do processo sem julgamento do mérito se dá em razão da ausência do reclamante e ele poderá propor uma nova ação. No caso do reclamado, mais uma vez, a revelia e a confissão, né? Vejam, a revelia é a ausência de defesa pelo réu, mas no processo do trabalho, não é simplesmente a ausência de defesa, né? É o não comparecimento. Não comparecimento. Então, o não comparecimento do reclamado implicará a revelia. No processo civil, a revelia se dá pela ausência da defesa. No processo trabalhista, não basta a ausência, ou melhor dizendo, a ausência de defesa implica a revelia, contudo, mesmo apresentada a defesa, se o reclamado não comparecer, também há revelia. E aqui nós trazemos súmulas importantes para o concursando. A súmula número 9, vai dizer o seguinte, que a ausência do reclamante, quando audiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Isso quer dizer que somente na primeira audiência, ou se a audiência for única, e o reclamante se ausentar, haverá o arquivamento do processo. Se o juiz desdobrou, se o juiz marcou duas audiências, a audiência inicial, o reclamante na audiência inicial esteve presente e sai intimado da necessidade de comparecer na audiência seguinte, a audiência de instrução, a ausência dele na audiência, na segunda audiência, na audiência de instrução, não implicará o arquivamento do processo. Ok, pessoal? Não arquivará. Esse arquivamento só se dá se ele não comparecer na primeira audiência ou na audiência única. A súmula número 74 também é muito importante e aqui ela trata do reclamado, da ausência do reclamado. E aqui vejam, a ausência do reclamado, seja na audiência inicial, seja na audiência em continuação, na audiência de instrução, implica a pena de confissão. Ou seja, se o reclamado estiver presente na primeira audiência, não há que se falar em revelia, mas ele sairá intimado para comparecer na audiência em prosseguimento. Caso não compareça, embora não haja revelia, haverá a pena de confissão em relação à matéria de fato. Ou seja, o efeito será o mesmo, a consequência será a mesma da revelia, né? Ela será a mesma no ponto que diz da presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. E por que eu digo isso? Porque a revelia ela tem outras consequências que não somente a pena de confissão. Aqui, no caso, é somente a pena de confissão, porque o reclamado deixou de comparecer na audiência em prosseguimento. O item 2 dessa súmula também é muito importante. Diz que a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, de acordo com o artigo 345, inciso 4 do CPC.
não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Vejam, o artigo 345 trará aqueles casos em que não se aplica a revelia, em que não há que se falar em revelia. O inciso 4 do 345 vai dizer que se o conjunto probatório confrontar as alegações da petição inicial, desmentir as alegações da petição inicial, mesmo que haja revelia, o juiz poderá deixar de aplicar a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Se há contradição entre a prova pré-constituída, a prova documental, a prova existente no processo e os fatos alegados na inicial, aquela presunção inicial de veracidade é afastada, mesmo que haja revelia. A segunda parte do item também é muito importante, porque ela diz que o juiz poderá indeferir a produção de provas posteriores pelo réu confesso, pelo réu que sofre os efeitos da revelia. É uma das características da revelia. O que foi alegado na inicial tem presunção de veracidade e o juiz, como há uma presunção de veracidade, como há confissão ficta, o juiz pode indeferir o requerimento de provas posteriores pelo réu revel. E o item 3 vai falar da vedação, que a vedação de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder de conduzir o processo. Ou seja, uma das consequências da revelia é a possibilidade de indeferimento de provas pelo réu confesso. A vedação, melhor dizendo. Mas o juiz poderá, do mesmo modo que ele, no item 2, pôde confrontar a prova pré-constituída com os fatos alegados na petição inicial, no item 3, ele, magistrado, juiz, conserva o poder, dever de conduzir o processo. Lembremos do artigo 765 da CLT, a busca da verdade real, que nós estudamos. Ok? Então, esta súmula, ela é bastante esclarecedora acerca dos efeitos da revelia. Importante que todos estejam atentos para a sua redação, que é bastante cobrada nos concursos. E a súmula 122 do TST também é muito importante. Ela diz que a reclamada ausente à audiência, se ela estiver ausente, aplica-se a revelia. E não supre a sua ausência a presença do advogado, munido de procuração. Então, mesmo que o advogado esteja presente na audiência, se o representante legal ou preposto da reclamada não estiver, aplica-se a pena de revelia. Aplica-se a revelia. Contudo, é possível evitar a revelia se o réu ausente comprovar motivo relevante, comprovar um motivo de natureza excepcional. Por exemplo, que deixou de comparecer porque estava doente, bastando a apresentação do atestado médico. E aí o juiz redesignará a audiência e não aplicará a revelia. Então, muito importante,
nessa questão envolvendo a revelia. A revelia tem como principal desdobramento, ou melhor, principal consequência, a pena de confissão. Aqueles fatos alegados na petição inicial são tidos como verdadeiros. Contudo, essa presunção não é absoluta. Ela poderá ser ilidida, afastada, caso o juiz trabalhista, confronte a prova pré-constituída, aquela prova de natureza documental ou a prova produzida, a prova que está no processo, ele confronte essa prova com os fatos alegados na inicial. Se, pelo conjunto probatório, houver dúvida quanto às alegações da petição inicial, não é o fato de haver revelia que levará necessariamente à procedência dos pedidos deduzidos pelo autor, pelo reclamante. Também deixa claro que a necessidade de presença tanto do reclamante quanto do reclamado se dá na primeira audiência. Só em um segundo, na primeira audiência ou na audiência única. Se o reclamante não comparece, arquivamento. Se o réu não comparece, revelia e pena de confissão. A ausência do reclamante na segunda audiência, na audiência de instrução, não terá como consequência o arquivamento. E a ausência do reclamado na audiência de instrução implicará tão somente a pena de confissão, porque a revelia já foi afastada na primeira audiência. A confissão é uma das consequências da revelia. Outra consequência importante da revelia é a desnecessidade de produção probatória acerca daqueles fatos que foram alegados na petição inicial, que se tornaram incontroversos. Se o juiz indeferir a produção de provas em relação aos fatos alegados na petição inicial, que se tornaram incontroversos por causa da revelia, não há que se falar em cerceamento de defesa. E também importante o que está posto na súmula 122 do Tribunal Superior do Trabalho, que a ausência do réu, do reclamado, da reclamada, implica a revelia, mesmo que o advogado esteja presente. Mesmo que o advogado esteja presente e apresente defesa. Nesse caso, é a ausência que implicará a revelia, uma característica do processo trabalhista. Eu chamo para o quadro para que nós façamos uma leitura do 345, as hipóteses em que não se aplica a revelia. O artigo 345 do CPC se aplica em caráter subsidiário ao processo trabalhista por conta da omissão do processo do trabalho. O artigo é compatível com a sistemática processual trabalhista. Então, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, para o processo civil. No processo do trabalho, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 844 da CLT, se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. É o litisconsórcio no polo passivo. Se um dos réus contestar, aproveitará aos demais réus, beneficiará aos demais réus. Vejam, no caso do litisconsórcio, quando um dos réus praticam, no litisconsórcio no polo passivo, quando um dos réus praticam um ato processual, esse ato processual aproveita aos demais. Não pode prejudicá-los, mas pode beneficiá-los. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Sobre direitos indisponíveis. Nem tudo no direito do trabalho é indisponível. Embora o direito material do trabalho tenha como característica a indisponibilidade, essa indisponibilidade não é absoluta, abrangente e ampla. Cada vez menos essa ideia se sustenta na ciência do direito. E
também na questão trabalhista existe ali um núcleo mínimo intangível que é indisponível, mas não é porque é direito do trabalho que será indisponível, ok? Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, aqui o CPC está pensando bastante nas questões familiares, direito de família, mas neste caso não haverá revelia. A petição inicial não estiver acompanhado de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. A questão da solenidade, um documento que seja imprescindível para a comprovação dos fatos da petição inicial. Se a petição inicial não estiver acompanhada desse documento, não há que se falar em revelia. Também, da mesma forma que o inciso 2 é de difícil aplicação para o direito trabalhista, como eu disse no caso do 2, não é porque é direito do trabalho que é indisponível, fosse assim nós não teríamos revelia no processo do trabalho. O item 3 também é de difícil aplicação, porque o item 3 ele está muito ligado às ações de natureza reivindicatória, as ações reivindicatórias, direito de propriedade e as ações possessórias, que envolvem questões relacionadas à posse. O item 4, que é bastante importante, que a súmula número 74 cita expressamente, vai dizer que as alegações de fato formuladas pelo autor, se elas forem inverossímeis, absurdas, sem sentido, ou que não se pode confiar, que numa primeira análise já se mostram sem qualquer indício de veracidade, ou se elas estiverem em contradição com a prova produzida, com a prova pré-constituída, não haverá que se falar em revelia. A súmula número 74 do TST, ela abarca expressamente o item 4 do artigo 345. E o artigo 346 diz que os prazos contra o revel que não tenha advogado fluirá da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. É um artigo que também tem sua aplicação no processo trabalhista e o processo do trabalho, no artigo 832 da CLT, também dirá que a sentença será comunicada ao réu revel por meio de notificação a ele endereçada. Caso ele não tenha advogado, sendo revel, a sentença obrigatoriamente terá que ser comunicada ao reclamado revel. É o que diz o 832 da CLT. E o 832, a sua leitura deve ser conjugada com o que diz o artigo 346 do CPC. Então, a aula foi importante. Trouxemos aqui o 345, o rol quando a revelia não produz os seus efeitos. Aplica-se o 345 em caráter subsidiário ao processo trabalhista. Dos incisos do 345, eu peço especial atenção ao inciso 4 do artigo 345 do novo CPC, item referido expressamente pela súmula número 74, que nós comentamos e estudamos no quadro imediatamente anterior. O 346 dirá que o réu revel continuará sendo intimado dos atos processuais e é importante que a revelia, a ideia de revelia, a ideia de impedir que o réu produza provas, que o réu continue a acompanhar os atos processuais, pelas regras do novo Código de Processo Civil, que se aplicam ao processo do trabalho, é uma ideia cada vez mais equivocada.
o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal asseguram ao réu a possibilidade de continuar participando e acompanhando o processo movido contra si, até mesmo requerendo provas para contrapor alegações do autor, no caso do processo do trabalho do reclamante, após a petição inicial. O CPC dirá isso. Então, é muito importante, a revelia não é mais, não existe mais aquele absolutismo em torno do Instituto da Revelia. Um processo democrático, um processo regido, um processo isonômico, um processo pautado pela garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, não pode ser autoritário, não pode impedir que o reclamado, o réu, acompanhe os atos processuais. Daí, o artigo 346 do Código de Processo Civil, daí a disposição do artigo 832 da CLT e a possibilidade de que o réu acompanhe o processo. E também a atenuação dos efeitos da revelia, mediante o poder-dever do juiz em dirigir o processo e buscar a verdade real, valendo-se, para tanto, da confrontação do conjunto probatório com as alegações da petição inicial, sempre que essas alegações forem inverossímeis ou houver contradição com a prova produzida, a revelia perde intensidade. A questão da confissão deixa de existir. Mas, o mais importante, mas o mais não, também é muito importante, obviamente, a revelia se mantém, e há uma série de consequências negativas para o réu reclamado que deixam o autor reclamante em uma posição favorável do ponto de vista processual, bastante favorável. Termino essa aula por aqui, vamos prosseguir, próxima aula, continuamos falando de audiência e vamos falar da defesa do reclamado. Até lá, espero contar com vocês na próxima aula.